dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro. Tem estado um dia miserável. Teve a chover a manhã toda, a todo o gás. Agora parou. Aliás, já não deve chover mais hoje. Vai se manter assim mais ou menos nublado, mas não estão a dar mais chuva para hoje. Não quer dizer que não aconteça aí um aguaceiro ou outro, mas por enquanto está calmo. Eu hoje vou para Croydon. Este zumbido que estão a ouvir é os travões, que hoje é a montanha. Isto é uma Scania 2008 com quase 1 milhão de quilómetros. E então isto já chega de todo lado. Então vou para Croydon, a uma loja chamada Church Street. Neste momento 1h10 da tarde. E estão 14 graus, portanto a temperatura está a começar a cair. Estamos a entrar no outono. O outubro não costuma ser muito frio. É engraçado aqui, o outubro normalmente nem sequer é frio. Frio. Entre os 15, 18 graus, por aí. Portanto está mais ou menos dentro da norma. Também choveu. Deixa com que a temperatura levantasse um bocadinho, porque de noite é frio. Teve 8 graus. Mas pronto, isto é mesmo assim. Bem-vindos à Inglaterra. Hoje estou um bocado desiludido. Mais uma vez. As pessoas do meu país estão-me a desiludir. Eu já aqui há uns tempos tinha falado que não me estava a ver voltar a Portugal porque não me estava a identificar com o que se lá passava. E isto é uma das razões. Isso é uma das razões, é o egoísmo em que os jovens, principalmente, estão a começar a comportar. Isso deixa-me triste. Eu sou um cidadão do mundo. Para mim não devia existir limitações. Acho que todos devíamos ser livres de irmos para onde quiséssemos. E por isso, quando eu vejo certas coisas, fico muito desiludido. Há um programa que dá na televisão que eu não vejo, vou ser sincero, não vejo. Não vejo exatamente por este tipo de razões, mas que a minha mulher, que é espectadora assídua, chamada Casa dos Segredos,
que demonstra o que pior há na sociedade. E por isso eu já tenho desilusões que cheguem, prefiro às vezes não ver essas coisas. Mas ela vê todos os dias, então hoje chegou ao pé de mim e chegou-se ao pé de mim de manhã, a minha mulher. A minha mulher trabalha numa escola e pega às 6 da manhã, porque ela faz limpeza. Trabalha 2 horas, de manhã e 2 horas à tarde. E então hoje ela chega normalmente a casa por volta das 8h30. E hoje chegou a casa, normalmente o que ela faz é toma um pequeno almoço quando chega a casa, e depois tira um cafezinho, faz um cafezinho e vai-me levar à cama o cafezinho, que eu gosto de acordar assim, portanto volta às 8h30, bebo um cafezinho, depois a gente senta-se um bocado a conversar, e ela chegou ao pé de mim e disse assim, oh pá, hoje estou muito desiludida com o meu país. Então, oh pá, sabe lá o que é que anda lá a fazer? Então o que é que anda lá a fazer? Disse, perguntei eu. Oh pá, lá na casa dos segredos, é tudo racista. Ela é como eu, temos a mesma ideia, a mesma mentalidade. Se calhar por isso é que a gente está tão bem. Então, e ela disse, oh, agora estão lá a fazer a vida à negra a uma moça romena que lá está no programa, só porque ela é romena. A mim não é nada que me surpreenda, porque infelizmente os portugueses gostam muito de andar atrás dos ingleses. Não sei porquê, deve haver alguma razão especial, eu nunca consegui perceber. Tenho ideia que tudo que tem na Inglaterra é bom, então nesse aspecto estão a copiar os ingleses também são assim. Não todos, como é lógico, mas uma grande parte deles. E é mais fácil ver um que faz do que 10 que não fazem. É sempre assim, não é? Chama mais a atenção um que faz. Devia estar aí, não? Não devia estar aí, devia, ou iria estar no canal. Mais um porta-canto. Quando tem 2 linhas vermelhas no chão, aqui a regra é assim. 2 linhas vermelhas pintadas no chão, como estão agora a ver, nem sequer se pode parar, quanto mais estacionar. Na direita 6 pontos na carta, de facto de parar numa dupla linha vermelha, e a multa são 200 libras. Esquecem disso. Toda essa gente que tem a mania que tudo que vem daqui da Inglaterra é bom, só pensam assim porque nunca cá viveram, porque senão se calhar sabiam o que é que as pessoas daqui pensam dos europeus, mas mais ainda dos países mais pobres. A maneira como se comportam ou como falam, por exemplo, dos portugueses, é como se fossem os criados da Europa. As pessoas que vivem no país só existe para servir os outros à mesa. É assim que é a mentalidade aqui da grande parte do povo inglês, que dizem a brincar uns com os outros, se é português é empregado de mesa. Pronto, é o que acontece aqui. E então, não sei porquê, mas sempre houve essa coisa do... Eu já quando vivi em Portugal sentia isso, e agora basta ver as notícias e ouvir as pessoas, aquelas que têm mais poder, os jornalistas, os médicos, os políticos. É só ouvi-los falar e parece que a Inglaterra é que é o coração do mundo. Quando isto aqui é só miséria. Essa aqui é a verdade. Isto aqui é só miséria. 10% da população vive na miséria e por aí fora. Mas pronto.
Então fiquei muito desiludido. Não é que eu já não tivesse desiludido, não. Mas ainda fiquei mais. Agora já pondero seriamente, se realmente estou interessado em sair de um país que não presta, em que as pessoas não prestam, para ir para um país que, além de ser o meu, não é muito diferente na mentalidade das pessoas. Pelo menos de uma parte grande. Eu tenho visto isso, sempre vi. Não. Eu, para dar um pequeno exemplo, a minha família mais direta, a minha mãe, meus irmãos, tem um filho que é imigrante, não é? Eu vivo fora do país e às vezes estou a falar com eles e a conversa é sempre a mesma. Eu nem vou entrar em pormenores porque até fico triste com este tipo de conversas. E depois eu digo assim, vocês já repararam, tem uma pessoa na família que vive fora do país? E portanto às vezes é muito difícil de aceitar esse tipo de mentalidade e por isso mesmo tenho dificuldade, eu nem vou dizer contra o país ou pessoas do país é que eles normalmente falam. Lá, para abanar a cabeça do outro. Está coisas impressionantes. Este da carrinha 4x4 estava a abanar a cabeça, não sei se por causa da batoneira, já está na linha errada. Estou a ver que eles estão aqui estão aqui com um problema os dois, sabe isto? Mas enfim. Eu tenho que usar as duas vias porque ali é um bocado apertado para mim. A fazer a curva. Go. Isto é só umas atrás das outras. É que andasse disso, meu Deus do céu. Mas aqui atrás da batoneira nas calmas. Ele está carregado. Como eu estava a dizer, nem merece a pena dizer qual é o país, porque acho que a maior parte das pessoas sabem que é o país que eles falam, é um dos países que mais imigração tem em Portugal, que é um país que eu tanto gosto. E pronto, e por aqui me fico. Mas enfim, o melhor é ficar aqui mal por mal, eu não consigo, não faz parte da minha maneira de ser ver estas coisas e ficar calado. Se me chateia aqui, também me chateia no outro lado qualquer, portanto, eu não sou daqueles que é meu e o que é vosso, como é que é? Que é meu e que é teu é meu. Eu não sou assim, não penso assim. E para mim, se o que é teu é meu, o que é meu é teu. É assim que eu penso. Portanto, se eu gosto de estar no país dos outros, também não vejo porque é que os outros não podem estar no meu país. Mas enfim. Ora, estamos na A22, a caminho de Croydon.
mais 10 minutos ou coisa assim, devo estar a chegar à loja. Como podem ver, à frente o céu está muito negro, mas penso que esta é a parte que já passou, porque para trás vem o céu um bocadinho mais limpo. Tem aqui um parque bastante grande, uma zona verde, com muita erva, que eles gostam de chamar relva, mas não deixa de ser erva. É erva à parada. Tem campos daqui que dá para fazer para aí. Aliás, tem balizas e tudo para ir para 10 campos de futebol. Isto aqui ao fim de semana, se virem aqui ao sábado ou ao domingo, há milhares de pessoas aqui. Já não se faz como se fazia antigamente, era, a gente jogava a bola na rua, os carros agora são muitos. Então juntam os miúdos todos e depois formam equipas e vêm para aqui, para estes espaços, jogar futebol. Isso é uma coisa muito típica aqui do país. Aqui não se vê miúdos a jogar na rua. Principalmente aqui nas cidades. Nas aldeiasitas talvez, mas nas cidades não se vê. Croydon fica situado na parte sul de Londres, portanto, sem linha reta daqui até o centro de Londres seriam mais 10 km. Hoje estou com um reboque de 12 metros, porque o sítio para onde eu vou não leva maior que isso. Não dá para ter maior por isso. Agora vamos ir aqui à direita. Ali ao pé da bomba da gasolina. Está a ver ali a carreira. Tinha reparado que o carro igual lá à direita está todo machucado. As pessoas andam sempre a correr. Aqui viver nas cidades grandes é assim, anda tudo a correr de manhã. E depois acontece o da frente para, o de trás vai olhar para, sabe-se lá para onde? E pumba, entram na traseira uns dos outros. Isto aqui é o prato do dia. Hoje já passei para aí uns 3 ou 4 assim, que entraram na traseira dos outros.
chove então é o prato do dia. Então, decides o que é que vais fazer, vais para a esquerda, vais para a direita. Aí Jesus. Vai para a esquerda. A gente vai para a direita. Mais uma vez tenho que usar as duas faixas porque aqui é apertado. Eu não quero ter ninguém ao meu lado quando estou a fazer estas curvas. Porque senão ficam feitos em fanicos. Hoje, a princípio, deve ter mais uma saída. Eu devo acabar esta por volta das 6 e tal da tarde. Já não vou filmar a segunda saída porque já vai apanhar a noite. Por isso, vou-me ficar por esta para hoje. Agora vou sair aqui à esquerda e agora daqui para a frente, até à loja. É só andar em estradinhas apertadas. Espero que toda a gente esteja estacionado no sítio certo. Senão vai ser uma carga de trabalho. Olha, este aqui já não se chateia mais que a vida. Era uma moça e bastante nova. Vai 30 e poucos anos. Tem uma fotografia grande para trás do carro funerário. Olha para aqui, galera. Não? Agora? Não? Só está à frente do carro de bombeiros. Eles são gente fina. Vem aqui para a esquerda. Por isso, passa bem. Vamos continuar aqui a fazer a rotunda. Agora sair aqui à esquerda. Vamos sair aqui à esquerda outra vez. Agora vamos sair aqui à esquerda outra vez. E daqui para a frente começa a parte engraçada da viagem. Este estacionamento aqui está marcado de maneira a que deixe espaço suficiente para os caminhões passarem, porque isto é uma zona de acesso ao shopping. Mas as pessoas com deficiência têm um cartão que lhes permite estacionar em qualquer lado. Portanto, se uma dessas pessoas se lembrar de estacionar aqui no sítio, ou então se fizerem como este, que tem medo de bater com as rodas no passeio e deixam o Jeep fora do sítio de estacionamento, pode criar aqui uma complicação. A sorte é que é o carro dele, não é o meu. Ele tanto quer proteger as rodas, se calhar, qualquer dia, tem um desgosto. Então como este que estacionou aqui no sítio errado. E este provavelmente é aquele que está ali sentado a beber uma cerveja. E então pensam que estacionam onde querem, que não há problema nenhum. Porque eles estão a ver o carro. Ó meu, oi. Vai falar.
és muito novo para morrer. Agora estamos a quase a chegar, vamos fazer aqui mais 2 ou 3 curvas e depois, mais uma vez, espero que esteja tudo estacionado no sítio certo, senão não consigo entrar na zona de descarga. Vamos lá ver o que é que está aqui. Até agora não parece muito mal. Está uma carrinha dentro, vai ter que sair. Agora vou ter que fazer mais atrás aqui para o lado direito. Estão ali uns carros que já vão fazer a vida negra. Mais uma vez onde não deviam. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer isto. Minha vida é uma vida de sofrimento. Este carro aqui está no sítio errado, que é o sítio que eu preciso para fazer a manobra. Aliás, estão estes dois. Vamos ver o que é que consigo fazer aqui. Espero que tenham gostado, que se tenham divertido aqui com as minhas dificuldades. Estamos praticamente no sítio, agora vou ter que tirar o... Vou ter que tirar daqui o tapal elevatório, porque isto é descarga direta para uma porta elevada, como vocês podem ver ali através. Mais ou menos a porta está mais ou menos ao nível do reboque, mas tenho que meter o meu taipal elevatório a fazer a ligação entre o reboque e a porta, porque eles não têm aquilo que normalmente as empresas têm para nivelar
o chão da loja com o caminhão. E portanto, como não tem que ser através do meu Taipal elevatório, que aqui chama-se tail lift. Tail que é rabo, traseira, tail, que é o que chama o cão, não é? O rabo do cão é tail. Lift que é elevador. E portanto vou ter que meter isso agora tirado, para ficar nivelado com a porta, para quando eles abrirem a porta eu poder descarregar. Tá bom? Espero que tenham gostado disto e amanhã mais. Tá? Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.